Você sabia que é a modalidade, a duração e a intensidade das atividades físicas que vão determinar o quanto de cada um dos nutrientes vão ser queimados? Para quem não sabe, são eles os nutrientes, nossa principal fonte de energia. E durante a atividade física, nossos músculos utilizam a energia química dos nutrientes para produzir energia mecânica ou trabalho. Vem comigo que eu te explico mais um pouquinho. Nós somos alunas do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e ficamos responsáveis por explicar os fatores determinantes da seleção de combustível. Esse seminário é referente à matéria de Fisiologia do Exercício. Nosso grupo é composto por eu, Bianca Caroline, Emily Silva, Laura Galvão e Maria Cecília. Agora vamos ao que interessa. Vou iniciar te explicando sobre a interação do metabolismo de gordura e carboidrato. Bom, como eu estava dizendo, são os nutrientes que constituem as principais fontes de energia, e dentre eles, os principais são a gordura e o carboidrato. Os músculos sempre se utilizam dessa mistura dos nutrientes na queima metabólica de oxigênio. A grande questão do processo é a relação entre o tipo, a duração e a intensidade dos exercícios e o quanto se queima de gordura e carboidratos. Mas não se preocupe, que eu te explico. Durante um exercício de curta duração, é improvável que as reservas musculares de glicogênio ou os níveis de glicemia sejam esgotados. Mas, durante um exercício prolongado, as reservas musculares e hepáticas de glicogênio podem atingir níveis baixíssimos. Isso importa porque a fadiga muscular é provocada justamente com a depressão das reservas musculares e sanguíneas de carboidrato. Agora deixa eu te explicar por que os baixos níveis de glicogênio no músculo produzem fadiga. A depressão do carboidrato disponível diminui a taxa de glicose. E com essa diminuição, a concentração do piruvato no músculo também vai diminuir. Como consequência, a taxa de produção aeróbica de ATP pela redução do número de compostos do ciclo de Krebs também diminui. As reservas que são adequadas de glicogênio no músculo humano aumentam em até 9 vezes o número de intermediários do ciclo de Krebs, que são os compostos que também podem ser utilizados na formação de outros compostos. Agora um pause aqui. Você se recorda do que é o ciclo de Krebs? Bom, o ciclo de Krebs é uma série de reações anabólicas e catabólicas com o objetivo de produzir energia para as células, sendo uma das 3 etapas do processo de respiração celular. Nas células eucariontes, o ciclo acontece na matriz da mitocôndria. Além disso, é a reação de organismos aeróbicos, ou seja, que utilizam oxigênio na respiração celular. Voltando, esse número de intermediários é necessário para que o ciclo acelere na tentativa de atender às altas demandas de ATP durante o exercício. O piruvato, que no caso é produzido por glicose, é de suma importância para a promoção do aumento da concentração de intermediários durante o ciclo de Krebs. Aqui vai um exemplo. O piruvato é o precursor de vários intermediários do ciclo de Krebs, como por exemplo, do oxalacetato ou malato. Quando a taxa de glicose diminui por causa da indisponibilidade de glicose ou de glicogênio, os níveis de piruvato no sarcoplasma caem, e os níveis de intermediários do ciclo de Krebs também diminuem. Essa diminuição dos intermediários vai retardar a taxa de atividade do ciclo. Assim, o resultado é a redução da taxa de produção aeróbica de ATP. Isso faz com que o desempenho muscular diminua e assim a fadiga pode vir a ocorrer. Entendeu por que os níveis baixos de glicogênio no músculo produzem fadiga? Agora, um pequeno adendo. É importante frisar também que uma diminuição da quantidade de intermediários do ciclo de Krebs, por causa da depleção de glicogênio e tal, vai acarretar uma taxa diminuída de produção de ATP a partir do metabolismo de gordura, porque as gorduras podem ser metabolizadas apenas por meio da oxidação no ciclo de Krebs. Assim, quando as reservas de carboidratos são depletadas no corpo, a taxa de metabolização de gordura também diminui, e por isso que as gorduras são queimadas na chama dos carboidratos. Essas informações e mais você encontra no livro do Powers e Hawley, Fisiologia do Exercício, Teoria e Aplicação ao Condicionamento e ao Desempenho, 8ª edição. Espero que tenham compreendido e passo a bola agora para minha colega Laura. Até mais! Bem, antes de iniciarmos, é necessário saber o que são reservas energéticas. No caso, reservas energéticas são formas que o organismo tem de estocar energia. Nos mamíferos, essas reservas vão ser apresentadas de 4 formas, como gorduras, glicogênio, proteínas e fosfocreatina. Em resumo, as gorduras são a fonte mais rentável de armazenamento de energia. Já o glicogênio, ele é uma espécie de açúcar, que no caso é a glicose, e vai ser armazenada nos músculos e no fígado. A proteína, ela é outra forma de
de reserva de energia, porém não é mais indicada para uso, já que seu consumo vai fazer com que haja bastante consumo da massa muscular. E por fim, a fosfocreatina, que é utilizada durante exercícios de curta duração e é de rápida disponibilidade para uso. Como eu já dito antes, a glicose é um tipo de açúcar que é estocada nos músculos e no fígado. Mas de onde é que vem essa glicose? É aí que nós vamos conhecer os carboidratos. E o que são esses carboidratos? Bem, carboidratos são a principal fonte de energia de uma célula. Eles são biomoléculas de grande importância biológica para o organismo, que são formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses carboidratos têm várias funções. Porém, a principal função deles é a de fornecimento de energia, que é a que nós mais conhecemos. Porém, nós não podemos esquecer que os carboidratos ainda atuam como sinalizadores no organismo humano, participam da estrutura da parede celular, da estrutura de exoesqueletos de artrópodes e também da formação de ácidos nucleicos. Nesse caso de hoje, nós falaremos do carboidrato como moléculas monossacarídeas na forma de glicose, que é a principal fonte para a obtenção de energia das células. Bem, os carboidratos, como eu já havia falado antes, são armazenados na forma de glicogênio no músculo e no fígado. Essas reservas de glicogênio no músculo fornecem uma fonte direta de carboidratos para o metabolismo energético, enquanto o glicogênio hepático faz a reposição da glicose sanguínea. Um exemplo dessa glicose, e é bem comum, é durante um exercício prolongado. Os níveis da glicemia, eles caem, então o glicogênio hepático ele é estimulado e liberado na corrente sanguínea. E também ele vai poder ser utilizado como uma fonte de combustível para o músculo em contração. Vale ressaltar que o glicogênio muscular e a glicose sanguínea, durante o exercício físico, eles podem variar decorrente da função, intensidade e duração do exercício. Durante o exercício de baixa intensidade, a glicose sanguínea ela vai ser a mais significativa, enquanto nos exercícios de alta intensidade, o glicogênio muscular vai ser a fonte primária. Em mais ou menos 1 hora de exercício de intensidade prolongada, uma parte do carboidrato é oriunda do glicogênio muscular. Mas com o passar do tempo e com os níveis de glicogênio em declínio, a glicose sanguínea ela assume o papel mais importante como fonte de combustível. Pessoas que fazem essas dietas deficientes de carboidrato, elas reduzem rapidamente o glicogênio muscular e hepático, o que fazem com que reduzam o desempenho nos exercícios físicos, apresentem maiores quadros de fadiga muscular, prejudicam a intensidade do treino e reduzem também a função do sistema imunológico. Vale lembrar também que os carboidratos são a primeira fonte de energia utilizada durante o exercício físico. E eles também são essenciais após a atividade física. Mas por que eles são essenciais? Porque eles vão repor os estoques de glicogênios depletados durante o exercício, de uma maneira que vai beneficiar a recuperação muscular e preparar o músculo para atividades futuras. E agora eu passo a palavra para minha colega Emily. Olá, amigos! Me chamo Emily e vou falar um pouquinho para vocês sobre as fontes de gordura durante os exercícios. Para iniciarmos, vamos relembrar o conceito de gorduras. Gordura é o termo genérico para glicerídeos que são da classe dos lipídios.
Os lipídios formam a parte mais abundante das reservas energéticas corporais, que estão envolvidas em diversas funções estruturais, metabólicas e energéticas importantes no organismo. Eles são as principais fontes de vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos essenciais, as quais nosso corpo não é capaz de sintetizar. Então devemos obter de forma adequada por meio da nossa alimentação. Quando é consumido mais energia por meio da alimentação do que gasta, essa energia é armazenada em forma de gordura. E a maior parte dessa gordura é armazenada na forma de triglicerídeos nos adipócitos, que são as células de gordura. Porém, uma pequena parte também é armazenada nas células musculares. Bom, durante o exercício, as reservas de gordura que são usadas como fonte de combustível vai variar em função da intensidade e da duração do exercício. Para serem metabolizados, os triglicerídeos devem ser degradados em AGLs, 3 moléculas, e em glicerol, 1 molécula. E quando os triglicerídeos eles são degradados, o AGL é convertido em acetil-CoA e entra para o ciclo de Krebs. Podemos observar no gráfico onde as fontes de combustível total está na vertical e na horizontal temos a intensidade do exercício. Observa-se que o AGL oriundo dos adipócitos, que está em verde, constitui a fonte primária de gordura durante o exercício de baixa intensidade. As taxas de trabalho mais altas, o metabolismo dos triglicerídeos musculares, que está em roxo, aumenta nas intensidades de exercício de ordem entre 65% a 85%. A contribuição de gordura como fonte de combustível muscular é aproximadamente igual ao AGL plasmático e ao triglicerídeo muscular. Neste outro gráfico, podemos observar que na linha horizontal, onde está o tempo de exercício em horas, e na linha vertical, que está a porcentagem de gasto energético, observamos que, em verde, que está o AGL plasmático, e em roxo, que está o triglicerídeo muscular, eles possuem a mesma contribuição no início do exercício. Entretanto, à medida que a duração do exercício aumenta, há um aumento progressivo do papel do AGL plasmático como fonte de combustível. Então, concluímos que, à medida que a duração do exercício aumenta, há um aumento progressivo do papel do AGL plasmático como fonte de combustível. Olá pessoal, vou falar sobre as fontes de proteínas durante o exercício. Primeiramente, vamos relembrar o conceito de proteínas. As proteínas são compostos orgânicos bastante abundantes e são constituídas por aminoácidos que formam cadeias entre si por intermédio das ligações peptídicas. As proteínas elas desempenham funções essenciais, como a defesa e a proteção da célula, constrói novos tecidos, reduz o catabolismo proteico e preserva a massa muscular esquelética. Depois de relembrar o que é uma proteína, vou falar agora sobre a síntese e a degradação proteica. Como é que ocorre essa síntese e essa degradação? Bom, no organismo, a proteína ela é sintetizada e degradada, respectivamente, pelos processos anabólicos e catabólicos. Em resumo, as células corporais elas obtêm o aminoácido do sangue e o mecanismo da célula conduz à síntese proteica. Portanto, a síntese ela ocorre por meio dos aminoácidos no sangue e nos fluidos corporais, que formam as proteínas por meio das ligações peptídicas, e tem como destino a síntese dos tecidos corporais, os hormônios, enzimas e os anticorpos. E existe um intercâmbio constante entre os aminoácidos do sangue, fígado e dos tecidos corporais. Vamos lembrar que o fígado é um centro importantíssimo para o metabolismo dos aminoácidos. E esses aminoácidos eles são secretados do sangue e transportados como aminoácidos livres ou proteínas plasmáticas, como a albumina. Já o processo de degradação das proteínas ele é realizado pela enzima protease, que tem a função de quebrar as ligações entre os aminoácidos da cadeia proteica. Você sabia que o papel das proteínas como fonte de combustível pode se tornar discretamente maior durante o exercício prolongado? Eu vou te explicar essa relação das proteínas com o exercício. Bom, o exercício ele produz alterações significativas em todo o metabolismo corporal. As forças determinantes das alterações são fatores que definem o exercício: a intensidade, a duração e a resistência. A prática e o tipo de exercício, ele determina a necessidade de proteínas. Portanto, o aumento do volume de exercícios irá aumentar a necessidade de proteínas. E durante a prática esportiva, a ingestão proteica ela é fundamental para a reparação e o crescimento muscular, e em pequena proporção para o metabolismo energético. Sendo assim, a quebra de proteínas durante o exercício aumenta o fluxo de aminoácidos e a oxidação dos BCAAs,
que é a isoleucina, leucina e a valina, aminoácidos indispensáveis de cadeia ramificada. Portanto, as proteínas elas constituem importantes substratos energéticos, são responsáveis por 5 a 10% da energia utilizável para manter o exercício por tempo prolongado, sendo utilizada apenas sua unidade básica, que são os aminoácidos. Por fim, vamos recapitular sobre as fontes de proteínas durante o exercício. As proteínas, como já falei, elas são degradadas em aminoácidos para serem usadas como fonte de combustível. Esses aminoácidos eles podem ser fornecidos ao músculo a partir do sangue ou do estoque de aminoácidos da própria fibra. Qualquer fator que amplie o estoque de aminoácidos no fígado ou na musculatura esquelética pode intensificar o metabolismo de proteínas, sendo um desses fatores o exercício prolongado, com duração maior de 2 horas. Além disso, as enzimas capazes de degradar as proteínas musculares, que são as proteases, elas são ativadas durante o exercício prolongado e o mecanismo responsável por essa ativação dessas proteases parecem ser as elevações induzidas pelo exercício dos níveis de cálcio nas fibras musculares. Sendo assim, essas proteases elas se tornam ativadas e os aminoácidos são liberados de suas proteínas de origem. E essa ampliação do reservatório desses aminoácidos provoca o aumento da utilização dos aminoácidos como combustível durante todo o exercício. Espero que tenham entendido e até mais! De onde vem o lactato? Bem, a principal fonte de produção do lactato é a quebra de carboidratos chamadas glicogênio, aqueles que eu falei lá anteriormente. O glicogênio ele vai ser quebrado em uma substância chamada piruvato e produzir energia. Geralmente, esse processo ele vai ser chamado de energia anaeróbia, que é quando não há a utilização de oxigênio. Só que esse piruvato ele vai se quebrando mais ainda e produzindo mais energia. E essa energia ela vai ser chamada de energia anaeróbia, por causa da utilização do oxigênio. E se o piruvato não se quebra, ele vai ser transformado em lactato. Agora, por que o lactato é produzido? Quando o piruvato ele é produzido, as células musculares tentam utilizar ele como energia aeróbia. Só que se as células elas não forem capazes de utilizar todo esse piruvato produzido, ele vai ser transformado quimicamente em lactato. Algumas das células elas possuem uma capacidade grande de utilização do piruvato para energia aeróbia. Só que existem outras células que possuem uma capacidade limitada. Então, com o treinamento e a adaptação, as células musculares elas vão ser capazes de ter uma maior utilização de piruvato e uma menor produção de lactato. Dando continuidade, o lactato é produzido pelo organismo após a queima da glicose para o fornecimento de energia sem a presença de oxigênio. Em atividades físicas de longa duração, o suprimento de oxigênio nem sempre é suficiente, então o organismo busca por energias de fontes alternativas, produzindo o lactato. O lactato está presente no corpo humano quando em estado de repouso e também durante as atividades diárias, apesar de serem níveis muito baixos. Porém, quando a atividade física aumenta de intensidade, também aumenta a produção de piruvato, de forma muito rápida. Devido à sua rápida produção, nem toda a quantidade de piruvato ela pode ser utilizada para energia aeróbia. Então, o excesso de piruvato ele é transformado em lactato. Por essa razão, o lactato é um importante indicador de treinamento, já que quando o lactato ele é produzido, essa é uma indicação de que a energia aeróbia está sendo limitada durante a atividade. Quanto mais intensa for a atividade, maior será a produção de lactato. Durante muito tempo, o lactato ele foi considerado um produto de descarte da glicose e que possuía um uso metabólico limitado. Entretanto, após alguns estudos, após novas evidências, constatou que o lactato não é necessariamente um produto de descarte e que ele pode exercer um papel benéfico durante o exercício, servindo de substrato para a síntese hepática da glicose e ainda atua como fonte de combustível direta para a musculatura esquelética e para o coração. O lactato também é uma substância dinâmica.
Inicialmente, quando ele é produzido, o lactato ele tem a tendência de sair do músculo onde se encontra e acabar entrando em músculos vizinhos. Quando o lactato ele é recebido em um músculo qualquer, provavelmente será transformado novamente em piruvato para ser utilizado como energia aeróbia. O treinamento aumenta a produção das enzimas que são responsáveis pela conversão do lactato em piruvato e vice-versa. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ciclo do lactato-glicose, que ele também é chamado de ciclo de Cori, que é entre o músculo e o fígado, que ocorre durante o exercício intenso, há a formação de lactato nas fibras musculares. Então, o lactato formado nos músculos, ele pode ser transportado pelo sangue até o fígado e convertido por gliconeogênese em glicose. Essa glicose pode ser liberada no sangue e transformada de volta para a musculatura esquelética, fazendo assim o uso como fonte de energia durante o exercício. Por fim, agradecemos pela sua atenção.